Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, que este ano, 2023, ganhou um novo formato com 4 jornalistas da secção a assumirem rotativamente a condução destas conversas. Nesta segunda semana de janeiro, cabe-me a mim, Pedro Cordeiro, editor da secção, ser o piloto desta conversa informal. No início deste ano, a Croácia aderiu ao euro, tornou-se o 20º país a adotar a moeda única europeia e também ao espaço Schengen, a maior área do mundo onde se circula como se não existissem fronteiras, uma zona que junta 27 estados, 423 milhões de habitantes numa superfície de mais de 4 milhões de quilómetros quadrados. Esta adesão da Croácia, precisamente 37 anos depois de Portugal e Espanha terem entrado para a então Comunidade Económica Europeia, é pretexto para refletirmos sobre o estado da mesma e o seu poder ainda de atuar de atrair outros países para a sua órbita. É certo que nos últimos anos falou-se muito de anti-europeísmo, vimos um dos países, o Reino Unido, abandonar por sua livre vontade a União Europeia, mas não deixa por isso de haver outros que se querem juntar. Neste momento há 8 candidatos oficiais: a Albânia, a Bósnia, a Moldávia, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia, a Turquia e, mais recentemente, a Ucrânia. E a verdade é que nos países que fazem parte da União Europeia, em mais nenhum, desde o Reino Unido, se voltou a pôr a questão da saída. Para falar sobre este assunto, convidámos a professora Madalena Meyer Rezende, do Instituto Português de Relações Internacionais e versada em assuntos europeus. Olá, Madalena. E temos aqui também em estúdio comigo a Ana França, que é a minha camarada aqui da secção internacional do Expresso. Olá, Ana. Olá. A primeira coisa que eu talvez perguntasse, sem me esquecer antes de agradecer ao João Luís Amorim, que é o responsável pela edição técnica deste episódio, é, Madalena, o atual contexto em que o ano passado eclodiu uma guerra que ainda dura na Ucrânia, em que nos anos anteriores houve um esforço conjunto europeu para mitigar efeitos que a pandemia de Covid-19 teve a nível económico e social, terão contribuído para um certo renascimento da Europa e do sonho europeu? Porque parece, apesar de tudo, que talvez as pessoas possam ter sentido na pele o que às vezes não sentiam antes, que é os benefícios de fazer parte deste clube. Sem dúvida que a guerra na Ucrânia veio modificar profundamente, digamos, não só a unidade europeia, que foi imensamente reforçada durante este último ano, durante a resposta à guerra, e portanto algumas diferenças absolutamente normais que ainda existem, mas que estão claramente, enfim, diminuídas pela resposta que os países deram e em conjunto com os Estados Unidos e a Europa no seu conjunto deu à guerra. E por outro lado, obviamente também a importância da União Europeia para todo o flanco leste como contraponto, obviamente, à Rússia, que obviamente tentava manter na região alguma, e mantinha bastante influência, mas que essa influência obviamente é cada vez menos bem-vinda e é vista como uma ameaça. E portanto houve aqui uma grande reviravolta em toda a Europa Central e Oriental, no sentido da diminuição do peso, digamos assim, do partido russo nas políticas internas desses países. Um exemplo muito claro é a Bulgária, mas temos outros exemplos, enfim, de países onde a russofilia era importante e está agora menos com menor peso. E a própria mudança nas instituições, mas também, em particular na Alemanha,
para uma enorme vontade para continuar o alargamento que desde 2013 estava praticamente parado, desde a adesão da Croácia. É claramente visível, e os seus efeitos vêem-se não só na Cimeira de Tirana, como todas as declarações que vêm, o chamado processo de Berlim, que vem demonstrar que a União Europeia está de facto num processo de alargamento à Europa Central e também aos Balcãs Ocidentais. Como é que esta adesão da Croácia e a expansão eventual a leste também acaba por criar um polo muito grande de oposição à Rússia, porque aparentemente todos os Estados europeus estão convencidos que há mais vantagens em ficar deste lado do que explorar a ligação à Rússia, não é, que estava a falar? Sim, eu penso que, com o conflito da Ucrânia como pano de fundo, a garantia de um futuro, mesmo que seja um futuro relativamente distante dentro da União Europeia, claramente que se tornou um instrumento para Bruxelas impedir que os Balcãs Ocidentais e alguns países da Europa Central se associem à Rússia, mas também à China. É preciso ter isto em consideração. Sim. Ou seja, a China também tem uma política muito agressiva de envolver os países da Europa Central na chamada Belt and Road Initiative, com o processo 17+1, e portanto esta política da União Europeia, em particular de Berlim, é exatamente desenhada com esses dois objetivos em mente. Há uma coisa que eu acho particularmente interessante, é que há governos na União Europeia que são bastante eurocéticos, ou pelo menos não se importam ou não se coibem de usar uma espécie do papão de Bruxelas para justificar certos problemas internos, não é? Como a Hungria e a Polónia. No entanto, as pessoas em si, quando há aquelas sondagens do Eurostat, são bastante europeístas, ou pelo menos são aquelas que entre os 27 são as que mais negam a possibilidade de saída. Ou seja, não é necessariamente gostarem do projeto, é não querer sair. Claro que isso não é igual, não é dizer uma coisa ou dizer outra, não é igual, mas é sempre Portugal, Irlanda, Hungria e Polónia. Mas no entanto continuam a eleger parlamentos por maiorias consideráveis que não são europeístas. Como é que se explica esta espécie de dissonância? É uma dissonância interessante, ou seja, é obviamente que o sentimento nacionalista nestes países é tendencialmente muito mais elevado do que na Europa Ocidental. Isso tem a ver com a história, mas isso, como disse muito bem, coabita de maneira aparentemente paradoxal com uma taxa de aprovação de pertença à União Europeia realmente muito, muito, muito elevada. E, portanto, estas duas, e depois obviamente que há vários partidos políticos que se aproveitam deste sentimento nacionalista e usam-no para ganhar eleições e depois para tentarem permanecer no poder de forma mais ou menos autocrática, como é o caso de Viktor Orbán na Hungria, e do Partido de Lei e Justiça na Polónia. O que estes partidos e estes governos sabem muito bem é que sempre que tocarem na questão de uma eventual saída, apesar da sua retórica muitas vezes extremamente agressiva, em particular contra a Alemanha e contra Bruxelas, sempre que tocarem nesse botão vão sair mal eleitoralmente, e agora está em curso um enorme conflito em que a União Europeia está a usar exatamente os fundos, os fundos de coesão, mas também os fundos da recuperação pós-pandemia, exatamente, para fazer pressão nestes regimes para que eles adotem uma liberalização do sistema judicial que entretanto ficou nas mãos dos governos. E portanto isso é, digamos, o campo de batalha que está agora neste realmente momento a desenvolver-se neste momento. É interessante porque alguns artigos que têm sido escritos sobre a Croácia, isto sabia-se que eventualmente a Croácia ia entrar, claro, mas alguns artigos que têm sido escritos falam muito disso, de uma espécie de
pequenas vitórias sobre os populismos, não é? Porque aparentemente, mesmo que existam movimentos em todos os países, e Portugal não tinha já tem, tudo isso mais extremados, aparentemente as massas, a população continua a fazer muita pressão para mais abertura, mais circulação de pessoas, mais circulação de bens. No geral é isso que as pessoas entendem como Europa, ou seja, considera que é uma espécie de derrota dos populismos esta adesão da Croácia e possivelmente, eventualmente, Bulgária e Roménia? Ou seja, o facto de as pessoas continuarem a querer aderir ao espaço Schengen, mais liberdade de circulação, de bens, de pessoas, trabalhar aqui, viver acolá, se isso pode ser considerado uma derrota dos populismos. Claro que eles não vão desaparecer, mas como se as pessoas tivessem mais força do que esses movimentos, não sei se me faço entender, não é? Sim, eu penso que eu acho que isto é bem explicado e enfim, concordando em largos traços consigo, eu acho que a dinâmica populista é uma dinâmica que no seu âmago é uma dinâmica nacionalista, não é? Cujo enfim, digamos, o seu centro ideológico é o nacionalismo. E de facto uma dinâmica europeísta pujante é um antídoto contra o nacionalismo, ou seja, se a União Europeia aparecer como um projeto dinâmico, de sucesso, que responde favoravelmente às ânsias das populações e ajuda os governos, etc., é verdade que isso alimenta, digamos, as forças antipopulistas. E o contrário também é verdade. Portanto, eu penso que esta guerra, obviamente que não podemos dizer que esta guerra seja o antídoto contra todos os males que aconteceram e têm acontecido na Europa nos últimos 15 anos, mas é verdade que vem reverter muitas das tendências de desintegração europeia, e depois internamente de forças populistas que se vêm aproveitar desta crise europeia, e portanto penso que é verdade que também as instituições têm que ter isso, e os governos pró-europeus, nomeadamente aqueles que mais responsabilidades têm no contexto europeu, que usem esse dinamismo realmente para criar uma narrativa europeia de sucesso. Que irá exatamente ser muito importante para contrariar as forças opostas. Já agora, Madalena, para explicarmos também, a Ana falou aqui da Bulgária e da Roménia, que são países que, fazendo parte da União Europeia, há mais tempo até do que a Croácia, estão na calha para aderir também ao espaço Schengen e um dia ao euro. Porquê este atraso em países que até estão há mais tempo e que já cumprem critérios? Porquê este atraso? Porque sabemos que há objeção de alguns países, fala-se da Áustria e dos Países Baixos como países que têm erguido objeções à entrada da Bulgária e da Turquia e da Roménia, perdão. Quer-nos explicar o que é que está em causa aqui? Bom, há de facto a Croácia, digamos que era o candidato mais seguro neste contexto todo, não só porque em termos de imigração está menos na linha da frente do que a Bulgária e a Roménia nas rotas que vêm da Turquia, portanto isso é um fator obviamente importante, porque os governos da Bulgária e da Turquia muitas vezes não têm demonstrado ser fiáveis, e obviamente que aqui a entrada no espaço Schengen é uma entrada que dá uma enorme carta de confiança ao governo da Croácia, neste caso, uma vez que realmente os países todos dependem muitíssimo uns dos outros para conseguirem gerir efetivamente os fluxos migratórios, e portanto em termos geográficos e em termos da governação dos países há aqui de facto uma diferença entre a Croácia e a Bulgária e a Roménia. E também na questão do euro é óbvio que o conservadorismo fiscal de facto bastante comprovado da Croácia também teve o mesmo efeito, portanto, e pôs a Croácia à frente da Bulgária e da Roménia nesta entrada para o euro. E portanto eu penso que estes dois fatores em conjunto, a geografia e também, digamos, a governação interna dos países,
enfim, explicou um pouco esta diferença. Certo. Bom, por outro lado, é preciso ver, a Madalena falava-nos precisamente dos receios, vá lá, que a livre circulação de alguma forma cria, e que já quando houve o grande alargamento, aliás, de 2004, depois esticado em 2007 e 2013 com a entrada destes países que temos estado a falar, houve receios em países ocidentais sobre a livre circulação. Aliás, foi no referendo do Brexit, por exemplo, foi dos grandes, apesar do Reino Unido não ser Schengen, um dos grandes argumentos teve que ver com a circulação, com a migração, com ter que deixar entrar pessoas, com o receio do outro. Eu perguntava-lhe, precisamente, e estando estes países de que temos estado a falar, e muitos dos países que são candidatos à adesão, estando nos Balcãs e fazendo parte de rotas que conhecemos, que são rotas de entrada na Europa de migrantes que vêm de outras partes do mundo, eu perguntava-lhe o que é que pensa dos impasses e da dificuldade que a União Europeia tem tido em lidar com esta situação, e do paradoxo que me parece existir entre a dificuldade, por um lado, em encontrar soluções consensuais para acolher migrantes que não vão deixar de vir e de afluir à Europa, não tenhamos ilusões, e mais, de que a Europa provavelmente precisa, na medida em que as suas pirâmides etárias estão invertidas, em que o seu inverno demográfico é evidente e em que os seus sistemas de pensões, segurança social e mesmo alguns setores de emprego precisam avidamente destas pessoas que vêm de fora com vontade de fazer vida e de encontrar subsistência ou mesmo só paz e segurança na Europa. Sim, sem dúvida que esta questão, pronto, a crise migratória de 2015 veio, enfim, veio agudizar tensões que já existiam e que tinham sido, enfim, de certa maneira, cozidas com muita dificuldade nas instituições, nomeadamente a tentativa de criar uma forma de repartir, digamos, o acolhimento de refugiados, e que durante a crise migratória foi claramente, digamos, agravada pela posição, primeiro, de Viktor Orbán, de recusa de acolher enfim, os fluxos migratórios que chegavam a Budapeste, mas depois pela Polónia, pela digamos, a recusa de aceitar esse sistema de repartição de acolhimento de refugiados, mesmo que fosse já uma versão muito aguada daquilo que tinha sido proposto inicialmente. Portanto, eu penso que aqui há claramente vários fatores. O primeiro é este do nacionalismo dos países da Europa Central e Oriental, onde de facto a tradição de homogeneidade étnica e a importância que isso tem para a identidade política dos cidadãos destes países é claramente muito mais elevada do que na Europa Ocidental, onde está, enfim, mais instaurado um nacionalismo mais cívico, onde, digamos, o chamado melting pot, embora seja uma versão europeia muito mais soft do que a dos Estados Unidos, mas que é mais, digamos, mais aceite. Na Europa Central essa concepção é uma concepção que não é nada, enfim, não faz parte da cultura política nem cívica desses povos, e portanto eu acho que esta cisão entre o leste e o ocidente, que se agravou a partir de 2015 em relação a este assunto, enfim, torna extremamente difícil encontrarmos uma solução europeia para estas crises e para estes fluxos migratórios que vão, como muito bem disse o Pedro, continuar a acontecer. A questão aqui também é que Schengen tem sido suspenso por alguns países precisamente por causa da questão migratória, e em 2015 começou com os governos da Suécia, da Noruega, Dinamarca, Alemanha e Áustria nas suas fronteiras com os seus vizinhos a pedirem escusa, não é? Por 2 anos. 2017 renovaram, estenderam estas verificações temporárias, e o Tribunal Europeu de Justiça em abril, já deste ano, disse que é ilegal manter estes controlos fronteiriços quando está em Schengen. Também já ouvi, já li, já falei com pessoas também, eurodeputados, a dizer que que não é só coisas boas em nada, não é? A Europa não tem só coisas boas.
e se calhar Schengen, se não querem estar em Schengen, então não estejam em Schengen, mas claramente as migrações têm sido um tema usado por alguns países que nem são particularmente, lá está, dominados, não têm de ser dominados por partidos nacionalistas, nem nada, não tem sido o caso da Alemanha, Noruega, apesar de todos terem tido eleições recentes assim, menos a Alemanha, que viraram um pouco à direita, mas o Schengen também não está sempre vigente, e França também é um desses países que já houve o atentado de Paris e depois eles foram renovando essas proibições. Estes controles são justificáveis de alguma forma, ou também põe um pouco em causa Schengen, já que qualquer pessoa, qualquer país, qualquer governo pode pôr em pausa, não é? Clicar no botão de pausa durante 6 anos, ou, no caso de França, 7 anos. É óbvio que estas exceções que foram levantadas a partir de 2015 são exceções que põem em causa, enfim, os princípios, embora, enfim, para além da Europa Central, temos aqui países que tendencialmente são países de destino, enfim, não só de imigrantes como de refugiados. Sim, os principais, ou, enfim, toda a gente quer ir para lá, claro, sim. Exato. Sim. E portanto, enfim, nesta situação, e na situação em que não existe de facto uma forma de distribuir estes fluxos migratórios, ou redistribuir estes fluxos migratórios, os países que são mais afetados, como países de destino, acabam por dizer que se não existe um sistema de redistribuição, também não pode haver um sistema de fronteiras abertas como estava previsto inicialmente. Portanto, obviamente que o sistema Schengen funciona até certo ponto e vai continuar a funcionar até certo ponto, uma vez que esta tentativa de centralizar a gestão migratória de facto não funcionou e não vai funcionar, provavelmente. Sim, porque é voluntário, mas voluntariamente ninguém recebe ninguém, não é? Exatamente. É uma espécie de termos que instituir uma solidariedade obrigatória, que não é bem, que é um conceito um pouco paradoxal, talvez. Exato, e talvez seja um bocadinho, digamos, irrealista. Sim, claro. Também é irrealista ser sempre Itália, Grécia, Espanha a ficarem com. Também é irrealista, ou seja, claro que esses países vão ter movimentos, obviamente, contra a imigração, porque também ninguém os ajuda, não é? Ninguém fica. O Pedro há bocado estava a falar quando perguntou da Roménia e da Bulgária, e eu tinha aqui só uma pergunta também pequenina, que é, há bocado estive a ler a reação dos políticos, dos políticos búlgaros a este veto da União Europeia à entrada do país no espaço Schengen. O vice-primeiro-ministro Marcel Ciolaș diz, da Roménia, não é da Bulgária, peço desculpa, é da Roménia, diz que é um presente para Putin esta nega, porque basicamente já estão a surgir no país cartazes e posts nas redes sociais e dos partidos eurocéticos a dizer coisas como: vejam como nos tratam como uma colónia de Bruxelas, não somos iguais a eles. E queria perguntar se concorda com isto. Quer dizer, se a Europa não aceitar rapidamente 2 países tão a leste no seu seio, se calhar quem ganha é um presente para Putin, lá está, como disse o vice-primeiro-ministro. Obviamente que isto é digamos, tem que se a política é a arte do compromisso e do equilíbrio, não é? E aqui esteve, eu penso, a escolha da Croácia e enfim, este sinal político importante que foi a adesão da Croácia ao euro e ao espaço Schengen, que é obviamente um sinal para todos os Balcãs Ocidentais e mesmo para a Europa Central, foi medido contra, digamos, o aumento do risco que este alargamento traz, enfim, a países nos quais a Europa não tem assim tanta confiança para, enfim, na gestão não só das suas finanças públicas, como da capacidade de gerir fluxos migratórios, etc. Portanto, eu penso que aqui este sinal foi feito
dentro de um risco que me parece bem calculado, ou seja, deu-se um sinal a dizer que há abertura para mais alargamento a leste, mas sem abrir completamente mão daquilo que são critérios que eu acho que são razoáveis para não pôr em perigo, digamos, o funcionamento do espaço Schengen e do euro. E, portanto, obviamente que não é ideal, ou seja, o melhor teria sido abrir a todos os países e fazer um alargamento rápido, mas obviamente que isto tem que ser sempre medido e, portanto, pareceu-me equilibrada a forma como os países e as instituições europeias escolheram a Croácia para este sinal político. Falando de sinais políticos e pensando que os assuntos, as crises que vivemos nos últimos anos de saúde e agora com a guerra serviram para a União Europeia, temos a esperança e a expectativa de que essas crises um dia terminem e a Europa continuará e a União Europeia continuará. O que é que a União Europeia deve oferecer e de como é que ela se deve de alguma forma autodescrever perante os jovens, perante as gerações que aí vêm e que terão de construir a União Europeia do futuro? Eu acho que não há melhor forma de demonstrar a importância da Europa como mostrar como é um projeto de paz e agora a guerra na Ucrânia demonstra-nos de forma mais gráfica o que é que isso quer dizer. Portanto, se até agora as sociedades europeias tinham tornado um bocadinho, como é que eu ia dizer, displicentes em relação, digamos, à paz e à segurança e mesmo, digamos, à segurança militar de um ponto de vista muito, muito concreto, esta guerra veio, de certa maneira, tornar mais gráfica essas vantagens que a Europa, e portanto a narrativa faz-se, eu penso, e tem sido feita, eu penso que até bem, talvez por vezes os políticos nacionais devessem ter sido um bocadinho mais, terem enfatizado mais esses aspectos, mas nas instituições de certeza que isso não passou ao lado, como a União não só internamente conseguiu estabelecer essa cooperação política entre os países, não só uma cooperação económica, mas também uma cooperação que tem como efeito que os países, encontrem soluções através da negociação e através do direito para os seus conflitos, mas também que sirva de ancoragem para uma resposta coletiva à agressão, e neste caso à agressão da Rússia, e portanto eu penso que estes dois aspectos têm sido cruciais para o reavivar, digamos assim, do europeísmo neste último ano, e penso que deverá ser esta a direção que a União deve continuar, para que continue a ser digamos, um projeto atrativo, não é? Para os jovens e para as gerações que aí vêm. E com isto estamos a chegar ao fim do tempo do nosso podcast, mas não podemos ir-nos embora sem eu fazer às minhas convidadas aquela pergunta que faço a todos aqueles que por aqui passam. E por isso começaria por perguntar à Madalena se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que iria e porquê? Isso é uma pergunta difícil, de facto. Eu voltaria sempre ao Quénia, que foi um sítio que eu gostei imenso de visitar. Já visitei uma vez e fiquei sempre muito marcada pela natureza e pelos animais e também por causa toda a evolução do clima. Tenho sempre receio de uma vez não poder lá voltar ou pelo menos não encontrar o que eu vi da última vez, e portanto voltaria lá, sem dúvida. Ana, qual seria o teu destino? Olha, estamos a falar tanto da Europa e eu
sou assim uma espécie de europeísta inveterada, parece que não vejo mal. Claro que há coisas muito para mudar, para melhorar, mas agora deu-me vontade de, se me estiverem a ouvir assim as pessoas que mandam na Europa, deviam fazer um passo Interrail para under 40, não é? Pessoas com menos de 40 anos, talvez, para podermos todos Estou-me a sentir discriminado. menos 45. Para que eu nunca fiz, infelizmente, o Interrail, mas adorava. Claro que há outras formas de fazer, é tirar se calhar as férias todas juntas e ir, não é? De comboio por aí. Mas gostava muito, faço viagens às vezes muito grandes, outras em trabalho, para sítios mais longe, e a Europa parece que fica um bocadinho esquecida porque é aqui perto, mas na verdade apetecia muito percorrer assim, sei lá, 7 ou 8 capitais europeias de comboio. Era muito giro, porque há mesmo muita coisa para ver na Europa. E com estas sugestões chegamos mesmo ao fim. Resta-me agradecer à Madalena Meyer Rezende, à Ana França, ao João Luís Amorim pela sonoplastia, mas sobretudo a si, que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a uma semana. A nossa periodicidade agora é semanal e não quinzenal como antes. Portanto, na próxima segunda-feira estará aqui a Manuela Goxa Soares com outro painel de convidados, outros assuntos a tratar. Até lá, até breve e até sempre.